chegar a 80% até o final do ano. Na frente social, olhamos questões internas e externas. Em questões internas, focamos nos nossos colaboradores e nós trabalhamos muito na pandemia para cuidar deles. Mais de 2.000 participantes, ou mais 2 funcionários, participam desses programas de serviços nutricionais, mindfulness e apoio psicológico. Na frente externa, nós continuamos investindo nas nossas empreitadas sociais. Nós publicamos o nosso balanço social recentemente e continuamos trabalhando para aumentar o seu impacto. Nós temos a NAVE, que trabalha na preparação da juventude para novas tecnologias. Já atingimos mais de 1.000 alunos e estamos começando um trabalho com professores também, que terá um impacto em milhares de professores para que eles aprendam a utilizar novas tecnologias. Em termos de governança, trabalhamos muito para que os nossos funcionários e colaboradores tivessem a par de todos os processos de governança em termos privados e continuidade de negócios, em termos de privacidade, aliás. Chegamos ao final da transação da Vital com muito rigor na nossa governança, de forma que pessoas e sistemas tivessem uma separação clara nesse TRI. Chegando ao slide final, não vou cobrir todos os pontos aqui, mas já fizemos muito do nosso programa de recuperação, estamos chegando ao final da maioria dos nossos esforços para alcançar o final do nosso programa de recuperação judicial. Mas olhando 2022, o que fizemos no primeiro TRI foi o seguinte: nós conseguimos a aprovação do CAD e da Anatel para a venda da UPI Mobile. Também conseguimos transformar a Oi Imóvel em Oi SA, que foi um processo complexo, mas que permitiu a simplificação da empresa. Tivemos o contrato de Locked Box da Vital e já estamos trabalhando nesse formato, então todos os resultados financeiros já tiveram esse novo controle, ou essa nova perspectiva do controlador. Tivemos algumas postergações, considerando o que tínhamos em mente originalmente, mas vamos continuar investindo na Vital para conseguir trabalhar com o comprador. No segundo TRI, já estamos antecipando aqui o que falaremos na próxima divulgação de resultados, nós teremos fechado a venda do UPI Mobile e poucas semanas depois começamos o reposicionamento da marca da Oi, da nova Oi. Também temos a term sheet do Sky e a aprovação da Anatel para as operações da Vital. Como a Cris já mencionou, nós conseguimos garantir essa transação multibilionária com a Anatel e temos o fechamento da UPI Infraco Vital. Então, olhando o que vai começar agora nesse TRI, um dos pontos que gostaríamos de sublinhar é que o fechamento dessas operações e do processo judiciário também permitirão um foco total do management da empresa nas operações. Também esperamos chegar ao fim da recuperação judicial em poucas semanas, depois da apresentação do relatório final nessa semana. E no terceiro ou quarto TRI, esperamos concluir os passos finais da UPI móvel. Teremos todos os processos de segregação, bem como qualquer avaliação de qualquer ajuste necessário. Não esperamos nenhum impacto material.
Teremos o Investor Day da Nova Oi, o Dia do Investidor, que acontecerá no final de todas essas transações. Assim, os investidores poderão entender melhor a empresa e discutir suas perspectivas. Também teremos uma equity story atualizada depois dos M&As. Temos o processo de transição dos ativos móveis. Durará cerca de 1 ano, menos de 1 ano, com os ativos sendo vendidos ao comprador, os compradores Vivo e Claro. E também teremos o processo de arbitragem, que durará um pouquinho mais, mas está perfeitamente alinhado com o nosso plano. Muitos marcos foram alcançados nessa jornada e houve muita dedicação de todos os envolvidos. Ainda há mais desafios a serem vencidos, com a nossa nova empresa sendo construída, e o nosso comprometimento hoje é maior do que jamais foi. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrem-se que as perguntas devem ser feitas em inglês. Para entrar na fila de perguntas, por favor, clique no botão Q&A, Q&A de perguntas e respostas, na parte inferior da tela. Depois do seu nome ser anunciado, haverá uma solicitação de ativação do microfone na sua tela e você poderá fazer sua pergunta. A primeira pergunta vem de Leonardo Olmos, Sell-Side Analyst da UBS. Leonardo, nos ouve? Olá, bom dia, estou ouvindo sim? Eu tenho 2 perguntas. A primeira é se vocês podem confirmar se a participação final da Oi será 34,7% na Vital e se existem fatores que podem mudar essa porcentagem. Porque era 38,5% no fato relevante. E em 2023 e adiante, temos alguma expectativa em termos de dispêndios financeiros e gastos depois de todas as alienações e todas as dívidas terem sido pagas? Muito obrigado, Leonardo. Nós ainda não temos visibilidade de novos ajustes, já eliminamos ajustes futuros também. Então, esses 34,7% é o número alvo. Há possibilidade de ajustes futuros já previstos no contrato com a GlobeNet, em termos de capital e métrica, vai depender do desempenho da empresa. A segunda pergunta será respondida pela Cris. Obrigada. Em 2023, os gastos financeiros terão a ver com o pagamento da dívida e também o câmbio e amortização. Também temos 1 bilhão em termos de títulos nesse ano. Muito obrigado, um bom dia a todos. A próxima pergunta vem do Matheus Nascimento, analista sell-side do Inside Research. Matheus, nos escuta? Bom dia a todos. A minha pergunta tem a ver com as margens operacionais dos próximos meses. Gostaria de saber a expectativa em termos de margens de rentabilidade a despeito do cenário difícil que temos nesse ano. Obrigado pela pergunta.
buscamos mais de 20% na nossa margem de EBITDA, essa é a nossa meta em termos de operações. Acreditamos que chegaremos nessa meta. Em termos de gastos operacionais, ainda estamos trabalhando na sua redução, mas seria melhor aguardar o próximo TRI para que possamos dar mais informações com mais clareza. Como comentamos nos últimos calls, esperamos chegar a 20% de margem no curto prazo e seguimos trabalhando para isso. Muito obrigado. Um ótimo dia. Imagina. Obrigado a você. A próxima pergunta vem do Oliver Costors, analista buy-side do Pala Assets. Oliver? Olá, muito obrigado pela apresentação. Só complementando uma pergunta já feita, temos 345 milhões em CAPEX no primeiro TRI. O que vocês esperam para os próximos? E as dívidas devem ser pagas até o final do ano ou devem ser estendidas? Com relação ao CAPEX, nós esperamos que parte desse CAPEX, como a Cristiane falou, tem relação com algumas obrigações legadas. Então, nós acreditamos que a Oi vai continuar sendo uma empresa mais leve e a maior parte do CAPEX, que vai ter a ver com o rollout da nossa nova cobertura de fibra e também a conexão dos clientes, vai ser do lado da Vital. Então, é aí que está a beleza desse novo modelo, que é operar com uma empresa de rede neutra que permite que nós mantenhamos o ritmo de crescimento, mas diminuindo os investimentos de CAPEX. Agora, com relação aos pagamentos bancários, nós ainda estamos trabalhando na nossa liquidez para finalizar o número e o caixa mínimo que nós precisamos ter até dezembro. E nós ainda precisamos de alguns meses para finalizar todas as discussões com o negócio de imóvel que nós vendemos e a Infraco também, para finalizar algum ajuste de preço que seja reduzido dos nossos eventos de liquidez. E nos próximos meses nós vamos trazer mais informações a respeito. Ok, obrigado. A próxima pergunta vem do Carlos Sequeira, Sell-Side Analyst do BTG Pactual. Cadu, nos ouve? Oi, Marcelo, tudo bem? Me ouve bem? Sim, ouvimos. Oi, Taka, oi, Cris. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, com relação à conclusão da venda da operação de TV para a Sky, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de detalhe a respeito, seria interessante. Cadu, não estamos mais te ouvindo. Acho que o Cadu teve algum problema na conexão, mas a pergunta dele tinha a ver com a alienação do negócio de TV, dos ativos de TV. Nós já assinamos um term sheet com a Sky para alienação desses ativos e nós estamos agora trabalhando dentro do nosso processo de recuperação judicial para garantir que nós vamos conseguir finalizar esse processo dentro dos parâmetros da RJ e também com a aprovação do juízo. Então, nós ainda estamos discutindo como vai ser o modelo dessa transação. E, em paralelo, nós já começamos a trocar os documentos iniciais e procedimentos iniciais com a Sky para garantir que nós
Vamos cumprir com os parâmetros da recuperação judicial, mas nós vamos ter mais visibilidade a respeito nas próximas semanas. Não sei se o Cadu conseguiu voltar. A próxima pergunta vem do Stephen Stick, Sell-Side Analyst do Bank of America. Stephen, nos ouve? Sim, conseguem me ouvir? Sim, sim, por favor. Muito obrigado pelo call. E a minha pergunta tem a ver com o impacto nas margens EBITDA e se elas vão se alterar com a concessão, à medida que ela se tornar uma autorização. Muito obrigada pela pergunta. Nós estamos discutindo não só a migração da concessão para uma autorização, mas na apresentação a gente também falou que nós estamos discutindo as obrigações e nós achamos que vai ter alguma liberação de obrigações que vão nos ajudar a ser mais sustentáveis. Também haverá simplificação com relação aos custos, pois o modelo de concessão é bastante complexo, não é? E no futuro, no longo prazo, os números já estão considerando que nós vamos passar do modelo de concessão para a autorização, passando de 15% a 20%, 25% no impacto sobre o EBITDA. A próxima pergunta vem do Osni. O Osni trabalha com o Cadu, então não sei se o Cadu está voltando. Ambos são do BTG. Osni, consegue nos ouvir? Sim, aqui é o Marcelo e o Cadu. Eu peço desculpas, porque eu acho que eu estava conectado em uma rede que não era de banda larga. Ah, olha aí, pegamos no pulo, hein? É uma conexão móvel aqui em São Paulo de outra operadora, mas agora eu estou conectado na fibra da Oi, então eu não vou cair mais. Voltando para a pergunta com relação à alienação do negócio de TV, eu queria saber se vai ser um pagamento em caixa e como é que vocês vão lidar com o contrato assinado com os fornecedores de satélite. Esse pagamento que vocês vão receber vão compensar em parte ou no todo esses contratos? E essa é a primeira pergunta. A segunda é uma visão mais geral sobre o mercado de FTTH. O que que vocês estão vendo? Porque parece que alguns meses atrás o ambiente competitivo estava um pouco mais difícil, com pressão sobre os preços e um aumento na competitividade, mas agora talvez tenha mudado para melhor. Então, eu só queria entender um pouquinho mais sobre o comportamento do mercado no momento. Ok, Cadu. Com relação à operação do negócio de TV, como você sabe muito bem, esse é um negócio bastante complicado, um ambiente muito complicado que exige escala, principalmente com satélite. Você precisa de escala e investimento. E desde o início, a nossa ideia, não sei se você vai se lembrar, no nosso plano de recuperação, a gente projetava 20 milhões de reais, que tinha basicamente a ver com a compensação dos custos de satélite nessa operação a serem neutralizados. E à medida que nós evoluímos na transação e continuando com esse contrato do lado da Oi, o que nós esperamos dessa transação é que a entrada de caixa vai neutralizar esse impacto dos satélites. Essa tem sido a nossa meta desde o início. Com relação ao ambiente de FTTH, nós continuamos vendo um ambiente muito desafiador. Nós temos feito investimentos em fibra no país inteiro, mas nós acreditamos que depois do fechamento da transação da Vital, nós também vamos
conseguir retomar o crescimento, porque a Vital vai ter um balanço mais capitalizado e com isso nós vamos continuar manter a base e acelerar o crescimento das casas passadas. Mas, mais uma vez, no nosso caso, nós vamos conseguir ter um crescimento superior nos nossos serviços com uma necessidade de caixa muito menor para sustentar esse crescimento. E como você sabe, uma boa parte do nosso investimento tem sido no crescimento do negócio de fibra. E agora nós vamos passar para esse novo negócio e nós acreditamos que vamos ser mais competitivos. Com relação à concorrência regional, nós também vemos que os fornecedores menores estão tendo dificuldades com essa situação macro e nós acreditamos que isso vai trazer uma concorrência mais racional para o mercado. Perfeito, Taka. Mais uma pergunta, na verdade, que vocês já responderam anteriormente, mas só para garantir que eu compreendi, nesse processo de operação e de transformação, vocês conseguem oferecer linha fixa usando a tecnologia móvel em todas as regiões? Ou vocês vão precisar manter os contratos de concessão e manter, por causa deles, a rede de cobre em algumas regiões? Nós podemos oferecer esse serviço em qualquer região, mas nós estamos priorizando regiões em que essa movimentação do cobre para wireless, onde nós temos escritórios centrais com um número mais baixo de assinantes e que, por conta disso, a contribuição de fluxo de caixa está sendo menor para a empresa. Então, nós estamos priorizando fazer a migração dos assinantes desses switches para o wireless para que a gente consiga fazer essa desconexão desses switches. Nós mencionamos no call que nesse trimestre nós conseguimos desmobilizar mais ou menos 1.000 escritórios centrais. Ótimo, muito obrigado, Taka. Obrigado, Cris, Marcelo. Agora a próxima pergunta vem do Summit Data, do New Street. Olá. Na verdade, é o Eduardo Henrique, que é analista sell-side do New Street. Olá, conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Só algumas perguntas. Primeiro, sobre fibra. Vocês falaram já um pouquinho a respeito, mas para simplificar, agora o futuro para o negócio de fibra e também pensando no primeiro trimestre, eu vi o número também de abril no portal da Anatel. Vocês acham que esse vai ser um run rate razoável para a fibra, pensando nos números do primeiro tri? Esse vai ser o novo normal para o futuro próximo ou nós devemos esperar alguma mudança? Essa seria a primeira pergunta, que é também um follow-up de perguntas anteriores. Agora, sobre o negócio residencial, eu acho que houve alguma redução no primeiro tri. Nós devemos esperar ver uma retomada do crescimento desse negócio ao longo de 2022? Muito obrigada pela pergunta, Summit. Nós estamos esperando, não só esperando, mas também trabalhando muito para isso. No segundo tri, nós vimos uma aceleração. Nós vimos essa aceleração não só no mercado, mas nós revisamos vários processos internos. Como nós mencionamos anteriormente, a ideia é ter um crescimento melhor, um crescimento sustentável. E é claro que isso exigiu alguns ajustes nos canais de distribuição
e também alguns ajustes nos programas de retenção, mas nós já vemos uma aceleração tanto nas vendas quanto na redução do churn. E isso vai ter um impacto positivo, é claro, na velocidade de crescimento. Além disso, além dos ajustes internos nos processos, nós também esperamos que a Vital acelere a implementação da fibra. E é claro que isso vai nos ajudar a ter mais espaço para o crescimento. Ok, obrigado. E se eu puder fazer mais uma pergunta sobre a Vital, vocês sabem ou vocês têm alguma expectativa com relação à aceleração do crescimento vindo dos assinantes de varejo da Oi? A gente está vendo um take-up dos assinantes que não são da Oi usando esses serviços. Então, quais são as expectativas de vocês para esse ano? Como a gente discutiu, com relação à governança, nós já estamos trabalhando como empresas separadas e a Vital já divulgou algumas expectativas internas e nós vemos um aumento na taxa de take-up. E nós vemos aí mais ou menos 20 a 25% com um assinante, mas com mais assinantes nós conseguimos melhorar esse número e o take-up pode chegar a níveis próximos de 40%. Essa é a expectativa da Vital no momento. Ok, obrigada. Próxima pergunta do Anton Alex, analista buy side da Knighthead Capital Management. Anton, nos ouve?